Por onde começar a alfabetização? Qual que é a diferença entre aquela criança que tem a maior facilidade, que parece que até aprendeu naturalmente, e as outras que têm um pouco mais de dificuldade? Eu vou trazer para você aqui sugestão de 10 atividades lá para o comecinho da alfabetização. Então fica aqui comigo para você não perder nenhuma. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças e já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. Antes da gente começar a nossa conversa, eu vou deixar para você no link aqui na descrição um curso onde a gente trabalha as habilidades de alfabetização lá da BNCC. Todas, primeiro e segundo ano. Então, as habilidades de alfabetização, a gente vai entender o que elas propõem e desenvolver atividades lúdicas e escritas para cada uma delas. Então, isso tá na descrição do vídeo. Bom, vamos começar. Quando a gente fala em alfabetização, ponto de partida, de onde começa a alfabetização, a gente pode ouvir de muitas pessoas que a gente começa pelo alfabeto. E isso está correto. A gente começa pelo alfabeto. Mas existe algo que precede isso, e ao falar do alfabeto, nós vamos perceber a necessidade disso que precede o conhecimento do alfabeto. E vamos perceber como isso é significativo no desenvolvimento da criança. Mas isso também pode ser trabalhado paralelamente. Nós vamos chegar lá. Bom, então, alfabeto. A alfabetização é a apropriação da criança pelo sistema alfabético de escrita, aprender a ler e a escrever de acordo com esse sistema alfabético. Para conhecer, para se apropriar do sistema alfabético, para ser capaz de codificar e decodificar as palavras, os textos, as coisas que estão escritas, a criança precisa conhecer os símbolos que serão usados. Isso é lógico, né? Então, a gente começa, sim, pela apresentação do alfabeto. O que é que nós vamos fazer aqui? Já vamos começar a contar, hein? Nós vamos contar as letras do alfabeto. Então, lá nas suas atividades, você vai fazer essa contagem de letras. São 26 letras, são 5 vogais, né? Qual que é a letra do seu nome? Aí você vai explorar com as crianças a letra do nome de cada uma e tal. Mas então, contar as letras. Ordenar as letras. Então, você pode dar um alfabeto móvel para a criança ordenar. Ela vai ter ali a referência do alfabeto que tem exposto na sala, porque é claro que se você está alfabetizando, você tem o alfabeto exposto. Ela vai ordenar. Você vai dar o alfabeto em ordem, com algumas letras faltando para a criança completar. Você vai brincar do quem vem antes, quem vem depois. Então, sorteia uma letra, sorteia 2 letras, quem vem antes, quem vem depois, né? Quem vem antes é o A não, o A tá muito lógico. É o C ou é o G? E aí a gente vai olhar lá no alfabeto quem vem antes, quem vem depois. Quais que são os vizinhos das letras também pode. Então, segunda atividade, ordenar. Terceira atividade, recitar. Não, que bobeira, só falar? Mas tem que ser constante, né? Vamos ler o nosso alfabeto hoje, no começo da aula e tal. Associar. Então, a gente associa, né? Aqui a gente tá na quarta atividade que a gente vai ter com constância na nossa sala, de associar. Então, as pessoas falam o A de abelha, o A de amor, o A de aniversário. Então, tá sempre associando essas letras a palavras, né, que tem ela como inicial e tudo mais. Traçar as letras, a gente precisa conhecer o traçado. Então, toda vez que a gente recitou olhando ali, toda vez que a gente manipulou um material, um alfabeto móvel, toda vez que a gente completou, a gente está prestando atenção no traçado, no desenho da letra, né? A gente precisa nomear essas letras. Então, saber que esse que faz assim é o A. Não é só a letrinha de abelha, é o A de abelha, ele tem um nome. Então, conhecer o nome, o traçado, essas atividades vão ajudar a fixar, vão ajudar a perceber isso. E o principal dessa brincadeira, né, com o alfabeto, das atividades com o alfabeto,
é que a gente aprenda os sons das letras, porque o sistema alfabético de escrita é um sistema que representa os sons da nossa fala por letras. Os fonemas são representados por letras, ou a gente pode chamá-los de grafemas, as letras de grafemas também. E aí é que a gente chega num ponto que a gente percebe que há algo antes, há algo que precede, e esse algo que precede faz toda a diferença na vida da criança, que é o seguinte: desde que nós nascemos em uma família que se comunica com o idioma, língua portuguesa, nós começamos a ouvir palavras, a falar palavras, né, que são um conjunto de sons. Quando a minha criança é estimulada desde pequenininha, estimulada como? A gente conversa com ela, a gente estimula que ela fale também, não é aquela criança que apontou o copo d'água, a mãe vai lá e corre da água, querido, por favor, eu quero água, mamãe, estou com sede, né? Então, quando é uma criança que tem um vocabulário maior, uma criança que canta, que cantam para ela, né? Em vez de para dormir, vamos cantar uma cantiga, alguma coisa assim. Uma criança que faz brincadeiras com rimas, brincadeiras, né? As parlendazinhas, as cantigas. Essa criança, ela já tem uma percepção dos sons, ela brinca com sons, ela brinca com a fala, ela rima, ela faz piadinha que tem, né, ali efeitos sonoros e tal. Essa criança, ela tem uma percepção legal disso, então ela vai se alfabetizar com muita facilidade. Ué, Ludmila, mas não tem como eu voltar lá na criança bebê e cantar para ela é meu aluno, ela não é meu filho. Ah, Ludmila, mas infelizmente a maioria das crianças que a gente recebe não tem esse estímulo. Então, nós vamos, paralelo ao trabalho com o alfabeto, com as letrinhas, nós vamos trabalhar com elas essas coisas de uma forma bem lúdica, porque de uma forma bem lúdica vai ter mais sucesso. Tá? Então, como que a gente vai trabalhar isso tudo, que o conjunto, a gente junta tudo e chama de consciência fonológica? Por que que isso é importante? Por que que isso faz diferença? Se eu disse que o sistema alfabético de escrita é um sistema que vai representar os sons da fala por letras, né? Usar as letras para representar os sons da fala, eu preciso conhecer os sons da fala, perceber os sons da fala. E isso pode parecer muito óbvio pra gente, mas não é. Não é. Então, a gente precisa perceber esses sons, perceber que as palavras, elas não são uma unidade fechada, ela tem pedacinhos menores, né? E esses sons se juntam para formar uma palavra. E aí, o que a gente pode fazer? Eu já te dei aqui, né, 4 sugestões para trabalhar com o alfabeto: contar, ordenar, recitar, associar. Agora veja, a gente pode brincar de palavra enigmática. E aqui é bem lúdico mesmo, não é nem tanto escrito. Então, gira mais sol, girassol. Sol mais dado, soldado. Você pode dar isso assim, o desenho do sol, o desenho do dado, e a criança só falar oralmente, não precisa escrever por enquanto, tá? Soldado. E assim a gente vai brincando com as crianças para que elas aprendam. Tem palavra na palavra. Achar palavras que estão dentro de outras palavras. Marina, tem mar. Soldado, tem dado, né? Coração, tem cor. Então, achar palavras dentro de palavras que seja oralmente, que seja de brincadeira, vai ajudar a sua criança a desenvolver essa consciência dos sons, essa consciência fonológica. Depois, mais tarde, a gente pode achar essas palavras dentro de outras palavras por escrito. Mas aqui no começo é uma brincadeira, é oralmente mesmo, é para perceber o som, tá bom? Rimar. Cantar. Rimar e cantar.
Lá na música tem muita musiquinha, muita canção com rima, e a gente pode até inventar novos versos para essas canções, isso é muito produtivo para a criança. Rimar e cantar, que seja ali ó, na sua rodinha do começo da aula, aquela que a gente senta ali no chão para conversar com as crianças. Cantar uma cantiga que começa a aula, cantar uma cantiga infantil, isso vai ajudar a prestar atenção. Brincadeira do bicho maluco. Bicho maluco é aquele bicho que a gente pega um animal, junta com outro animal, e aí a criança vai achar muito legal juntar o desenho, mas a gente quer, na verdade, que ela junte a palavra. Mais tarde a gente pode juntar essa palavra escrevendo, mas por enquanto a gente quer fazer só oralmente mesmo, né? Que a gente tá muito no comecinho ainda. Então, uma borboleta com macaco é um borbolecaco, né? E aí a gente vai fazendo. Por quê? Porque assim a criança tá partindo a palavra para juntar com outra palavra, formando uma palavra nova. Aqui ela tá percebendo os sons, ela tá brincando com os sons das palavras. Outras atividades que são interessantes são compor e decompor palavras. Vamos pensar na palavra tal. Quais são os pedacinhos dessa palavra? Eu posso trocar esses pedacinhos de lugar? Bolo pode virar lobo, né? Eu posso substituir pedacinhos, caneca, boneca, caneta. A gente pode substituir, trocar sílabas, trocar letras e assim a gente vai desenvolvendo essa consciência dos sons na criança. Então, conhecendo o alfabeto e conhecendo, percebendo os sons, a criança vai ter condição para começar a representar esses sons por letras. E aí a gente vai engatilhar esse processo de alfabetização que vai acontecer de uma maneira bem bacana, bem lúdica, e aí a gente fala disso em outros vídeos. Se você que tiver dúvidas, quiser mais sugestões, quiser conversar, deixa aqui nos comentários que eu vou procurar te responder. Eu leio os comentários e procuro responder todo mundo que eu consigo, tá bom? Grande beijo e até a próxima!